Bom dia a todos! Como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e você está na Escola de Filosofia. Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, eu trarei um pensador muito diferente. Um dos homens mais únicos que já pisou nessa terra. O nosso grande Anaximandro. Esse é o cara. Mas antes, se você acha que o meu trabalho tem alguma relevância, alguma pertinência e você quer colaborar com ele, é importante que o faça. Nós devemos apoiar iniciativas que contribuem para elevar o padrão do mundo, não para rebaixá-lo. Se você pensa como eu, contribua com a escola de filosofia. O modo como você pode fazê-lo está aqui na descrição. Assista a aula e, caso você goste, deixe uma contribuição. Tá bom? Tá certo. Anaximandro. Anaximandro foi um dos caras mais espertos e mais injustiçados da história da filosofia. A gente fala de Galileu, Copérnico, mas ninguém fala dele. Por que não? Por que não, se ele foi tão grande quanto esses grandes? Considerando que na época dele não havia equipamentos e não havia uma tradição densa de estudos naturais, as coisas que ele pensou foram muito à frente do seu tempo. É claro que para nós, algumas concepções se parecem toscas. Mas como qualquer ser humano, nós não podemos avaliar o pensamento de um intelectual no absoluto. Ao contrário, nós devemos considerar sempre o quanto aquela pessoa elevou o padrão do seu tempo. E o fato é que com Anaximandro, a filosofia e os estudos naturais deram um belo salto. Então, Anaximandro foi um dos grandes. Algumas fontes indicam que ele teria 64 anos na 58ª Olimpíada da Antiguidade, na Olimpíada de número 58. Se você se pergunta por que eu uso as Olimpíadas, eu já expliquei em aulas passadas que a questão das datas na Grécia era uma zona. Então, os historiadores usam a data das Olimpíadas como um padrão universal, porque, como regra na Grécia Antiga,
Cada cidade tinha o seu calendário. Você imagina a balbúrdia que era para entender aquilo. Então usa-se a data das Olimpíadas. Na Olimpíada 58, o camarada tinha 64 anos. O que coloca o seu nascimento entre 611 a.C. e 610 a.C. 600 a.C., gente. O cara era velho pra caralho, né? Vamos combinar? Tá que pariu. Aonde ele nasceu? Em Mileto. Anaximandro foi discípulo do grande Tales de Mileto. Mas se você acha que isso amoleceu a vida dele como sábio só porque ele tinha um professor famoso, engano seu. Assim como Tales, Anaximandro precisou performar atos de sabedoria para provar que era sábio. E ele performou. Um deles foi esse aqui, ó. Como vocês sabem, Mileto era uma cidade de mercadores. E o que faz um mercador normalmente? Vende mercadorias de cidade em cidade. Então era gente viajada, gente do mundo, gente acostumada a pegar a estrada. No caso deles, pegar o navio e navegar pelo Mediterrâneo, ir para a Fenícia, ir para o Chipre, ir para o continente grego, ir para o Egito. E o próprio Anaximandro dizem que também perambulou por aí. Certo dia, ele reuniu a turma da cidade para apresentar a última novidade que ele tinha desenvolvido. Ele vira para a galera e diz assim: escuta, gente, eu estava ontem em casa, não tinha muito o que fazer. Comecei a trabalhar num negócio aqui, uma bobagenzinha, tá? Algo bobo, algo simples, algo que não sei. Eu acho que não vai ter assim muito impacto na história mundial. Eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham? Será que isso aqui dá uma forcinha na hora de navegar? Ele mostrou um desenho. O que é isso aqui, Anaximandro? Anaximandro tinha feito o primeiro mapa mundi da história. É isso aí, meu jovem. O primeiro mapa mundial do mundo. Caramba! Dizem que na Babilônia fizeram um também. Mas olha esse mapa aí do Anaximandro, é muito melhor, pô. Aí vocês veem o mundo conhecido. O mundo segundo Anaximandro. Então temos a Grécia e a Jônia no centro e o rio Oceano contornando a Terra. Como era a sabedoria da época? Como ensinava Homero e como ensinava o próprio Tales.
Você olha para mim e diz: pô, professor, isso aí é meio simplório, não é? Ah, meu amigo, tenta você fazer um mapa mundi sem satélite, sem Google Maps, sem nenhuma, porque ele foi o primeiro, gente. Então não tinha mapas mundis para ele basear. Sabe como é que ele fez esse mapa? No olhômetro e com relatos dos marinheiros. Ele ia perguntando: ô, seu Zé, o que tem depois daquela pedra ali? Ah, tem o rio. Ah, tá bom. Era assim, gente. Você não gostou do mapa do Anaximandro? Tá bom, faz o seu. Estamos todos confiando no Senhor. Se isso não basta, olha só esse outro ato de sabedoria. Conta-se. É sempre assim, tá, gente? É conta-se, diz. Porque ninguém tem certeza dessas histórias aqui. Eu vou abrir o jogo, tá? Conta-se que Anaximandro foi um dos raros visitantes apreciados em Esparta. E por uma boa razão. Um belo dia, Anaximandro estava na cidade, deitado na rede, tomando um suquinho de uva, quiçá até um vinho, quando o alarmou alguns sinais naturais. O comportamento de animais, plantas se manifestando de maneira não natural. Ou talvez a pura intuição. Ninguém sabe. O que se sabe é que Anaximandro correu às lideranças da polis e declarou: a sua cidade está prestes a sofrer com um terremoto. Preparem-se. A opinião pública se dividiu. Uma parte dela acompanhou o sábio até os campos onde ficariam protegidos. Mas uma outra parte, como é rotina, zombou de Anaximandro. Olhou nos olhos dele e diziam assim: quem você pensa que é? Você acha que é Poseidon, o sacudidor da terra? Algumas horas depois, o pior se confirmou. Um terremoto abalou a cidade, derrubou estruturas, soterrou seres humanos. Dezenas, centenas de pessoas mortas, mas não aquelas que acompanharam o sábio, e sim os petulantes, os arrogantes que permaneceram na cidade. As pessoas olharam para Anaximandro boquiabertas e pensaram: este homem previu a ação de Poseidon. Esse homem anteviu o comportamento da divindade. Não teve jeito. Mileto ganhou mais um sábio.
Agora, sejamos francos. Tudo, essas histórias são divertidas, né? Tem gente que entra na minha aula só para dar umas risadas. Talvez nem porque eu seja engraçado, mas porque, além da graça, talvez eu seja um pouco bizarro, sei lá, diferente, não sei como falar. Mas a maioria de vocês não está aqui para isso. Vocês querem a filosofia de Anaximandro. Tá bom? Se é isso que vocês querem, é isso que vocês terão. Depois não venha reclamar. Assim como Tales, a filosofia de Anaximandro ligava-se intimamente à sua astronomia. Porque, no fundo, era também uma maneira de tentar explicar o que era o mundo, o que era a natureza que tanto espantava o filósofo. A astronomia dele é uma viagem fantástica, muito mais fabulosa do que qualquer disco do Pink Floyd, mesmo aqueles do Syd Barrett, quando ele estava muito louco de droga, sabe? Os primeiros discos, então. Nada, nenhuma daquelas músicas se compara com a astronomia de Anaximandro. É um misto de genialidade, de imaginação e de delírio, por que não? Que engloba uma cosmogonia, isto é, o nascimento do cosmos, o nascimento do universo, e engloba também uma cosmologia, que é o estudo do logos, o estudo da inteligência, o estudo da ordem cósmica, da lei que prescreve a maneira correta do cosmos existir. Em resumo, o estudo do funcionamento do cosmos. Eu vou começar jogando uma bomba no seu colo. Não tô nem aí. Você que se vire. Imaginem que vocês são arqueólogos na Turquia. Vocês estão lá escavando a periferia de Mileto e encontrem uma caixa. Dentro dela, um pergaminho com as seguintes palavras: o princípio dos seres é o Apeiron. De onde as coisas têm sua origem, para lá elas retornam quando se corrompem, conforme a necessidade. Pois elas pagam umas às outras a pena e a retribuição da injustiça, segundo a ordem do tempo. Essas são palavras do próprio Anaximandro para vocês. As únicas palavras diretas que viajaram através do tempo até esse humilde canal no YouTube. Professor,
Não entendi nada. Li essa frase umas 2 ou 3 vezes, não entendi porcaria nenhuma. Eu não te culpo. Porque faz mais ou menos 2.500 anos que os diversos especialistas estão lendo essa frase. Acredite se quiser, faz 2.500 anos que gente passa dia após dia lendo a frase e espremendo a frase como se fosse um bagaço de uma laranja que já deu todo o suco que podia dar. E os caras espremem para ver se sai mais uma gota de conhecimento. Não te culpo. Pelo contrário, você pode contar comigo, porque eu estou aqui para você, para te salvar da dúvida. Olha só. Anaximandro vai contar que no início dos tempos só havia uma matéria disforme, uma matéria ilimitada, infinita, mas que não tinha nenhuma particularidade, nenhum atributo, digamos, não tinha nenhuma forma, não tinha nenhum rosto, não se parecia com nada. Dentro desse ambiente nasceu o universo. Um espaço se abriu naquela matéria e nesse espaço a matéria disforme se manifestou como dois elementos contrários: o calor e o frio. Não estranhem, porque nós vemos o calor e o frio na natureza. O verão e o inverno. A estiagem e a chuva. A luz e a noite. No fundo, manifestações daquilo que é quente e daquilo que é frio. Esses contrários se odeiam e vivem em uma luta incessante. Como duas falanges de cidades rivais, eles combatem procurando aniquilar o seu oposto. E assim o fariam. Se dependesse deles, de cada um deles, eles destruiriam impiedosamente o seu rival. Mas o universo é inteligente. Assim como a melhor da polis, desculpem, assim como a melhor das polis, o universo é regulado por uma lei justa, que é a lei que estabelece as compensações. É a lei da compensação. Quando um desses contrários se impõe na batalha e está perto de uma vitória decisiva, o iminente vencedor é penalizado pelo cosmos e a justiça é redistribuída.
A vítima respira aliviada enquanto empurra de volta o seu opressor. Mas não por muito tempo, porque em breve é ela que de oprimida se torna a agressora. Buscando vingança, avança imoderadamente sobre seu antigo carrasco, ao que a lei cósmica se vê obrigada a uma nova intervenção, a um novo castigo, a uma nova correção da injustiça, agora contra a antiga oprimida. Preserva-se o equilíbrio e o ciclo se reinicia. É assim o círculo da vida. O verão se impõe. O verão, o sol de 40 graus do Rio de Janeiro, queima a cabeça da garotada. Quando está prestes a derreter tudo, é sucedido pelo inverno. Alívio, mas o inverno é frio e congela tudo. Chuva gelada, neve. As pessoas congelariam se não fossem as altas temperaturas que retornam para estabelecer o equilíbrio. A terra árida é inundada pelas águas. As águas do dilúvio, desidratadas pelo sol. O dia derrota a noite. A noite retorna e derrota o dia. Pois, como disse Anaximandro, as coisas pagam umas às outras a pena e a retribuição da injustiça. Mas tudo de maneira ordenada. Não há o caos. O que há é a previsibilidade dos ciclos, porque o universo é inteligente. Tudo se passa segundo a lei que estabelece ciclos, rotinas, que estabelece um efeito gangorra na luta dos opostos. Porque tudo, como disse Anaximandro, se passa segundo a ordem do tempo. Agora vem a parte mais complicada. Segura minha mão. Vamos atravessar a rua juntos? Imaginem que na casa de vocês abandonem uma mesa num canto. Ela já está muito velha, não tem serventia, e vocês largam ela num canto. Os anos se passam e a mesa apodrece, a tal ponto que aquela matéria que antes era mesa, agora
não é nada reconhecível. A mesa perdeu o formato de mesa, perdeu identidade de mesa e tornou-se uma matéria, a madeira, no caso, desforme. A mesa se dissolveu no seu material mais elementar. Digamos que em seguida, a partir desse entulho, você aproveite as partes e monte uma cadeira. Daquela matéria elementar, nasceu um novo ente. Nasceu uma nova identidade. Nasceu um novo nome. A cadeira. O que interessa mesmo pra gente é que o desaparecimento da mesa não significou o desaparecimento da matéria da mesa. Ele não significou o desaparecimento do ser. Não significou a passagem do ser para o não ser, do ser para o nada. Não. O desaparecimento da mesa é a passagem do ser da mesa, que é um ser específico, para o ser madeira, que é um ser mais essencial. E se depois você foi capaz de fabricar a cadeira, é justamente porque o ser continuou existindo. Porque é a partir daquele material que você formou a cadeira. É como se o ser, isto é, a existência, é como se a existência tivesse se abrigado na madeira, esperando que no futuro ele pudesse se tornar um novo objeto. Na filosofia, nós diríamos que a madeira sustentou a transição entre a mesa e a cadeira. Olha que doideira, meu irmão! A madeira serviu de alicerce para a cadeira e para a mesa. Ela serviu de base. Porque a passagem da mesa para a cadeira exigiu um intermediário que é comum aos dois objetos e é mais essencial que ambos. A passagem entre os dois é mesa, madeira, madeira, cadeira. A mesa nunca poderia se tornar cadeira sem a madeira. Porque, caso contrário, quando a mesa deixasse de existir, ela seria o nada. E aí, a partir do que você vai montar a cadeira? Portanto, a madeira garantiu
que a existência continuasse simplesmente existindo até que recebesse uma nova identidade. A madeira precede a mesa e a cadeira, mas não no tempo. Ela precede na essencialidade. Professor, nunca pensei que fosse possível falar tanta coisa sobre mesa e cadeira. Você nem sabe, meu amigo. Você nem sabe. Agora, o fundamental aqui é o que segue. Porque o mesmo se passa no cosmos e o mesmo se passa com tudo o que existe. Quando o verão substitui o inverno, porções de frio deixam de existir e porções de calor passam a existir. No ápice da gangorra, o movimento se inverte. E aí, porções de calor deixam de existir e porções de frio passam a existir. Do mesmo modo, objetos, plantas, animais, seres humanos, tudo nesse mundo nasce e morre. Mas nascer e morrer não é o mesmo que vir a existir ou deixar de existir. Porque o que morre não some. O que morre se dissolve em uma essência. E o que nasce não nasce do nada, mas nasce a partir daquela mesma essência. Assim como o caso da madeira, há uma substância elementar, essencial, fundamental em tudo o que existe no mundo. Porque, como diz Anaximandro, de onde as coisas têm sua origem, para lá elas retornam quando se corrompem. Essa substância é o que sustenta a tudo. É o que abriga a realidade enquanto as particularidades mudam. Enquanto as particularidades vêm à existência e deixam de existir. E por necessidade, essa substância é essencial, é eterna, é indestrutível. Ela em si nunca vai deixar de existir. Ela nunca vai nascer ou morrer. Porque se essa substância deixasse de ser, a realidade não seria. Mas como a realidade é sempre, essa substância existe e é sempre. Não sei se vocês perceberam, mas Anaximandro acabou de responder por que há algo no lugar do nada. Para Tales, o princípio essencial, essa substância do que nós estamos falando, é a água. Anaximandro
adorava o seu mestre, mas nessa daí ele não podia concordar com ele. E o ponto dele, talvez a gente explique isso melhor na próxima aula, é que a água, por mais versátil que ela seja, ela é ainda algo determinado. E essa substância essencial não pode ser determinada. Vamos ver por quê. Nós vimos que a morte é uma dissolução e que a dissolução é a perda da identidade. Como assim? Quando é que a gente diz que a mesa morreu? Quando a gente olha para a pilha de madeira e não vê mais a mesa, não reconhece mais a mesa. Quando eu morrer, o seu querido professor morrer, né, vai ser uma choradeira no mundo, luto nacional, com certeza. Quando eu morrer, as minhas partes, não sei se eu vou ser enterrado, se eu vou ser cremado, as minhas partes, com o passar dos anos, serão absorvidas pela natureza. Elas se tornarão minhocas, insetos, plantas, partes do real. E eu? Eu vou perder a minha identidade. Se eu for exumado décadas depois, ninguém vai olhar para os meus restos e dizer: ali está o professor Leonardo nas minhocas, nos insetos. Porque a morte dissolve a identidade. O que significa? Que a morte, ela torna o ente, o objeto, a coisa determinada, irreconhecível, sem forma, sem nome, sem rosto. Pelo contrário, o que é o nascimento? O nascimento é a conquista da identidade. O que é o ato de criar uma mesa? É você pegar uma matéria disforme e dar uma forma. E aí você é capaz de dizer: isto é uma mesa. Você atribuiu a uma porção do real uma identidade. Quando é que a gente diz qual é a primeira coisa que a gente faz quando nasce um bebê? A gente não dá o nome dele? Então, se a morte é a dissolução da identidade, o nascimento é a atribuição de uma identidade. Sendo assim, quando as coisas morrem, elas se dissolvem, elas passam do reconhecível para o irreconhecível. Elas caem no irreconhecível, no desforme, no indistinto, naquilo que não se pode distinguir. E quando as coisas nascem, elas se aglutinam do indistinto para o distinto, do irreconhecível para o reconhecível. Portanto,
essa matéria essencial, ela é algo material, ela é algo físico para Anaximandro, mas é algo que não pode ser reconhecido. É algo que não tem uma forma, que não tem uma identidade. É algo que não é nada em particular. E é justamente por isso que ela se presta a ser a substância essencial. Porque não sendo nada em particular, ela pode ser tudo aquilo que é reconhecido. Ela pode ser todos os objetos particulares do mundo. Ela pode ser a árvore, pode ser o carro, pode ser a Gisele Bündchen, bem perto de mim, de preferência, pode ser o professor Leonardo, ela pode ser tudo. Essa substância é o que Anaximandro chamou de apeiron, porque, segundo ele, o princípio dos seres é o apeiron. O princípio dos seres é o apeiron. Dá o like aí, vai, faz favor. O que é o apeiron? Etimologicamente, a letra A é um prefixo negativo. Então a palavra peiron significa limite, determinação. E, portanto, apeiron ou apeiron é o ilimitado, o infinito, o indeterminado, aquilo que não tem forma. O apeiron não é espiritual ou imaterial. Anaximandro é um materialista. Ele não é, o apeiron não é um ser metafísico. Ele é um ser físico. Ele é um ser da física, da natureza. Ele é a matéria disforme, a matéria indeterminada, a matéria sem forma reconhecível, que não existe dentro do nosso cosmos. Ela só existe a partir dos limites do cosmos. Ela só existe na realidade infinita. Então você não vai ver o apeiron tomando ônibus, pagando conta, dando aulas de filosofia, porque ele só existe fora do nosso cosmos. Agora, claro, o cosmos foi feito a partir do apeiron. O apeiron é uma matéria sem limites, sem membranas, sem barreiras, sem fronteiras. Por quê, professor? Porque se o apeiron não é nada de reconhecível, quer dizer, ele não é nada em particular, o que é um ser particular? Tem aqui uma caneca que vocês podem comprar na escola no link aí da descrição, tá? Tem as canecas, tem uma de Anaximandro, inclusive. Aqui a caneca. A caneca é algo em particular. Como é que eu estabeleci a particularidade da caneca? Delimitando limites. Quer dizer, o limite entre o mundo
e o que é próprio da caneca. O limite aqui, o limite entre o mundo e a caneca. Mas o Aperon não é nada em particular. Então o Aperon não é água, não é caneca, não é microfone, não é árvore. E não sendo nada em particular, ele não tem limites. Ele é algo contínuo. O Aperon é infinito de 3 maneiras distintas. A primeira, do ponto de vista espacial, porque ele se estende indefinidamente para todos os lados. Depois, nas possibilidades, sendo uma espécie de mistura de tudo que pode existir, ele tem dentro dele todos os possíveis. E por fim, infinito no tempo. Porque, como diz nosso grande Anaximandro, o Aperon é eterno e sempre jovem. Oh, que coisa boa! Juventude eterna! Será que o Aperon tinha cabelo? Se para Tales o universo é um espaço rodeado por água por todos os lados, para Anaximandro ele era circundado por Aperon por todos os lados. O cosmos nasceu como um espaço dentro do Aperon. Então, se você entrasse numa nave espacial e viajasse até o limite do cosmos e seguisse em frente a partir do limite, você entraria numa região com matéria disforme, numa espécie de gelatina infinita e irreconhecível. Nada existe após as fronteiras do nosso universo senão o Aperon sem fim. Segundo Anaximandro, o nosso cosmos nasceu do Aperon, quando um espaço se abriu e nesse espaço se distinguiu o calor e o frio. O frio migrou para o centro do sistema, para o centro do cosmos. E através de um processo de condensação, o frio se transformou em água e terra. Nasceu o nosso lindo planeta. Por sua vez, o calor, o quente, foi expulso para os limites do cosmos, para as paredes exteriores do cosmos. E lá, o calor se manifestou como fogo. Os limites do cosmos tornaram-se uma enorme esfera de fogo que circunda a Terra. Então a Terra, o nosso planetinha, ele
existe dentro de uma bola de fogo, como se ele fosse o caroço de uma cebola e a bola de fogo fosse a camada exterior da cebola. Se a evolução cósmica parasse por aí, os dias seriam insuportáveis. Porque com tamanha luminosidade e calor vindo da esfera celeste, os nossos olhos queimariam e nós todos e o planeta inteiro derreteria. Seria uma vida infeliz e curta. Por nossa sorte, a história continua. O fogo evaporou parte da água que havia na Terra. Essa água, que agora era ar, subiu para os céus como se fosse uma bruma escura, como se fosse a fumaça de um caminhão. E ela migrou para os limites do cosmos, interpondo-se entre nós e a esfera celeste. Essa bruma ficou entre a Terra e a esfera de fogo exterior. E aí ela bloqueou o calor e a luz, tornando tudo na Terra escuridão. Nasceu a noite. Agora, a Terra seria as trevas sem fim. Se não fosse a pressão do fogo celeste ter aberto pequenos furos na bruma, por onde a luz e o calor da esfera exterior escapam e alcançam a Terra. Se vocês me perguntam se já viram esses furos, eu devo dizer que vocês os veem todos os dias, ou melhor, todas as noites e todos os dias também. Esses furos são os astros, são as estrelas errantes que nós conhecemos por planetas. É a Lua e é também o maior deles, o Sol. Depois dessa, eu aposto que vocês não vão olhar para o céu da mesma forma. Quando vocês saírem de casa hoje à noite, eu quero que vocês olhem para o alto. Mas olhem com a mente de Anaximandro. O céu infinito que você pensava que era um vazio, um vácuo, pontuado por objetos sólidos que brilham, é o contrário. A escuridão noturna que você achava que era vazia, na verdade é uma bruma. Não é um objeto sólido,
mas é um ar muito denso, uma nuvem coesa que toma todo o céu e que bloqueia a luz da esfera solar. As estrelas, os planetas, o Sol e a Lua, que você pensava que eram objetos sólidos, não são. São vazios. São simplesmente buracos na bruma, por onde passa o brilho do fogo exterior. Os astros, com exceção, obviamente, da própria Terra, não têm existência real. São simplesmente furos nessa nuvem escura que nos cerca. São apenas uma ilusão de olhos desatentos. O que é um eclipse? E o que são as fases da Lua? Meros fechamentos momentâneos dos buracos da bruma, como se passasse mais uma nuvem em frente a esses buracos. Para o escândalo geral da Ágora, como se não bastasse, Anaximandro afirmou que a Terra, que é o centro do cosmos, não é plana. Embora o local onde a gente viva seja plano, a Terra é um cilindro. A humanidade habita na base superior desse cilindro. E se vocês lembrarem do mapa de Anaximandro, vocês não precisam nem lembrar, porque eu vou botar ele aí, né? Ei, professor bom, hein? Mas é por isso que o mapa tinha a forma circular da base de um cilindro. Nós vivemos na base superior do cilindro. E a base inferior? E os lados curvos do cilindro? São inabitados. A Terra é fixa no centro do cosmos. Ela não se move. Ela não gira em torno do próprio eixo. Ao contrário, é o cosmos inteiro que gira em torno dela, como se ela fosse soberana, como se ela fosse um maestro, dando instruções para os músicos. A bruma, evidentemente, gira junto com todo o resto. E quando o buraco maior da bruma, que é o Sol, está apontado para a base superior do cilindro, por ele ser maior do que os outros buracos, Anaximandro disse que o Sol é do tamanho da Terra, ele permite que uma boa parte da luz e do calor da esfera exterior alcance a Terra. Eis o dia.
Até Anaximandro, ninguém duvidava de que a Terra deveria estar apoiada em alguma coisa. Aí, Anaximandro chamou todo mundo na ágora. Viver naquela época em Mileto devia ser demais, né? Imagina, você tava cozinhando, lavando roupa, aí batia o seu vizinho, você não sabe. O quê? Anaximandro tá chamando todo mundo na praça. Meu Deus, puta que pariu. O que que esse cara vai arrumar hoje? O que que ele vai dizer pra gente hoje? Devia ser foda, né? Então ele reuniu as pessoas na praça. Essa daqui é. Da onde ele tirou isso aí, né? Ele juntou as pessoas e falou assim: Ô gente, lembra aquela discussão que a gente teve ontem sobre o apoio da Terra? Eu tava pensando ontem, deduzindo, fiz aqui umas deduções. E vocês sabem que eu acho que não tem nada. Vocês sabem que eu acho que a Terra, que eu já disse para vocês que é um cilindro, ela tá voando no vazio? Ela tá voando no nada, suspensa. Quando ele mandou essa, a turma lá já tava preparando a internação, pô. Já tava arrumando camisa de força e o caramba quatro, porque o mais curioso é que a reflexão dele, a dedução dele, partiu mais ou menos do mesmo ponto de Tales. Lembra que eu expliquei na aula passada? Como é que Tales pensou? Ele pensou assim, né? Ele não tinha Tales, esses caras aí não tinham Google Maps, não tinha Newton, não tinha satélite, não tinha nada. Eles tinham a experiência do dia a dia. Então Tales pegava um punhado de terra, largava e ela caía. E ele dizia: é da natureza da terra cair. Mas, se é assim, e se o chão onde eu estou pisando também é terra, por que que o chão não cai? Porque eu aqui, eu sinto que as coisas estão em repouso. Por quê? Se o chão deveria estar caindo. A resposta de Tales é que o chão não cai porque está apoiado em outra coisa. Porque para Tales, a terra nasceu na água. Nasceu num imenso oceano de águas primordiais. Então ela não cai porque ela está boiando na água. Mas e o Anaximandro? Ele vai dizer para a turma assim, ó: a Terra foi formada a partir do frio. E o frio migrou para o centro do cosmos. Enquanto isso, o calor, que é o oposto, viajou para as extremidades do cosmos. Como eles são opostos, eles se odeiam. Um não pode ver a cara do outro.
E aí eles devem ficar o mais distante possível um do outro. Se o calor ocupou as extremidades circulares do cosmos, qual é o ponto mais distante para o frio? É o centro. Então a Terra está suspensa no vazio. A Terra está suspensa no vácuo, sem nada que a apoie, por simples influência do calor que se opõe a ela. Que doideira, não? Agora, um adendo. Com isso, não pensem que Anaximandro, de alguma maneira, antecipou a lei da gravidade. Não. Porque, na verdade, ele pensava de maneira muito distinta. Não só Anaximandro, como em geral os gregos e os filósofos gregos não pensavam em termos de forças externas que agem sobre os objetos. Pelo contrário, eles raciocinavam como se os objetos tivessem uma natureza própria. E essa natureza determina tudo, inclusive a maneira como cada objeto vai se movimentar. É por isso que eu disse. Eles pensavam, a natureza da água ou da terra é cair. A natureza do calor e do ar é subir. É por isso que a bruma subiu e o calor subiu. E isso também parte de uma observação rotineira do dia a dia. Afinal de contas, quando você olha para o fogo, ele não está subindo? E o calor não está subindo? Quando você pega uma panela com água e põe para ferver, a água não fica dentro da panela? E o ar, o vapor, ele não sobe? Em compensação, quando você olha para uma cachoeira, a água não está caindo? Então, ela cai porque é da natureza dela cair. E o fogo sobe porque é da natureza do fogo subir. Não tem nada com gravidade. Ainda assim, a sacada de dizer que a Terra está suspensa no vazio foi uma bela tacada. Palmas aí para o nosso grande Anaximandro. Tem uma, entretanto, que é ainda mais genial. Essa daqui, até eu estava preparando a camisa de força dele. Essa daqui é inacreditável. Vai vendo. O cara diz assim: 600 antes de Cristo, hein? Atenção. 600 antes de Cristo. Ele diz assim: sabe, gente, a bruma, ela não é o ar que evaporou da Terra. É, né? Esse processo de evaporação
ele nunca parou. Ele diminuiu conforme a bruma foi tampando a esfera solar, mas nunca cessou. Até hoje, a Terra está secando. Com efeito, antigamente, havia muito mais água no planeta do que tem hoje. O planeta, ele era muito mais aquático do que ele é hoje. E assim, partes do que hoje são terra, antigamente era água, estavam no fundo do mar. Da onde que ele tirou isso? Dos estudos dele. Porque ele foi um dos primeiros caras, parece que depois Empédocles também observou isso, ele foi um dos primeiros caras que andando ali na Jônia, observou conchas e fósseis de animais marinhos em locais onde não havia água. Então a conclusão dele foi a mesma de qualquer cientista hoje. Dizer assim: aqui não tinha, aqui não tem água, mas teve. O nível das águas do planeta era maior do que ele é hoje. E agora vem. Se a Terra já foi mais aquática, o homem, que é um ser terrestre, não poderia ter sobrevivido nesse tipo de ambiente do jeito como ele é. Se ele sobreviveu, é porque antes de ser homem, ele era alguma espécie adaptada à vida aquática. O homem não nasceu homem. O homem não foi criado como uma forma fixa por Zeus ou por Atena ou por Prometeu. O homem é a evolução de um ser que antes existia nos mares. Sim, senhor. É o que você entendeu. Os primeiros apontamentos do que hoje é a teoria da evolução das espécies foram dados por Anaximandro 2.400 anos antes de Charles Darwin. Durmam com essa. A descrição que ele dava ao fenômeno não é tão exata, mas não dá para a gente cobrar mais dele. Ele foi o segundo filósofo, e olha o que ele já está dizendo. Ele explica assim: esses seres primordiais, eles seriam uma espécie de ouriço com uma casca grossa e espinhosa. Quando algumas regiões da Terra secaram, alguns deles ficaram presos na Terra. O Sol secou, a casca deles quebrou e os seres terrestres saíram de dentro deles. Alguns desses seres se adaptaram, outros morreram.
E o homem? Se nós estamos aqui, é porque nós somos um desses seres que se adaptou. Por coisas como essa, a pergunta que eu me faço é a seguinte: por que Anaximandro não é considerado um dos grandes gênios aí? Vou contar uma brincadeira. Você sabe que tem um membro do canal chamado André. Ele me mandou um vídeo, eu nunca tinha assistido, do Monty Python. É uma enquete, é o jogo dos filósofos, o jogo de futebol dos filósofos. Não sei se vocês já viram isso. É emocionante, viu? Dá uma pesquisada. Monty Python, jogo dos filósofos. É emoção do início ao fim. Quando a bola começa a rolar, eu tava ali torcendo para os gregos, meu coração palpitando. Não vou dizer quem ganhou. Mas você acredita que o técnico do time grego não botou Anaximandro para jogar? Botou quem? Botou Arquimedes e não botou Anaximandro, técnico burro. Você vê? Nem nesse jogo Anaximandro entrou, quanto mais na lista aí dos grandes gênios. Refletindo e deduzindo, em 600 antes de Cristo, sem instrumento nenhum e com pouquíssima tradição de estudos passados, Anaximandro foi um grande homem. Nós jogamos esses pré-socráticos na categoria pré-socrático como se eles fossem simplesmente os caras que vieram antes de Sócrates, desconsiderando as contribuições preciosas que cada um deles fez para a filosofia. E, de certa forma, Sócrates nunca teria alcançado o patamar que alcançou se não fossem homens como Anaximandro abrirem o caminho, entrarem em fronteiras até então não exploradas. Como diz aquela frase batida, mas é uma boa frase. Se nós olhamos longe, é porque estamos apoiados nos ombros dos gigantes. E Anaximandro foi um gigante. Certo? Com isso, nós terminamos mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Boa semana, bom fim de semana e a gente se vê na sexta-feira. Sexta-feira que vem. Um abraço e até mais. Tchau.